Nos últimos dias, o mundo tem acompanhado atônito a disseminação do novo coronavírus através da atual pandemia. Nesses momentos, um dos sentimentos que mais assola as pessoas é o sentimento de pânico, seguido pelo terror. Em toda a história da humanidade, medo, terror e pânico foram expressados principalmente nos momentos de crise. Tais sentimentos nos levam a um frenesi de sensação que acabam fazendo com que tenhamos comportamentos de rebanho e ausência de racionalidade formal. Contudo, uma coisa é certa: tais momentos são relativamente comuns ao longo da história. Evidentemente, não se trata de constatar que a história é uma série de repetições. A história humana é sempre inédita, o que equivale a dizer que ela detém suas particularidades e suas singularidades a depender de seu momento histórico. Mas é fato que momentos como graves crises bélicas ou pandemias como as de agora já existiram e existirão enquanto a humanidade não erradicar nossa condição de seres humanos mortais. Isso se ela um dia o fizer. Nosso momento contemporâneo não é totalmente inédito. Ao contrário, ele é bem parecido com algo que ocorreu há um pouco mais de 100 anos. Trata-se da pandemia do vírus influenza H1N1, popularmente conhecido como gripe espanhola, que atacou todos os continentes do planeta e afetou o Brasil de forma severa. Este episódio do nosso podcast tem como intuito informar e dar um panorama histórico a todos aqueles que estão vislumbrando o apocalipse ou entrando em algum tipo de ansiedade social para com o futuro. Nos momentos de crise e de indecisão, é fundamental que retornemos ao passado e aprendamos com nossas experiências de outrora, seja para expandir nossa visão de tempo e espaço ou mesmo para não repetir os erros passados. Por isso, nosso objetivo é entender o que foi a pandemia de 1918 e assegurar que a humanidade não acabará, ao menos não em 2020. Eu sou o Rafael e conduzirei-vos nessa discussão histórica. O mundo atravessa um momento difícil. O medo toma conta das pessoas. A todo momento, somos bombardeados por informações vindas de todas as partes da Terra, que anunciam o aumento da disseminação e das mortes causadas pelo novo coronavírus. Milhares de pessoas já morreram e centenas de milhares estão doentes. É verdade que muitas já se recuperaram. Mas sem um tratamento eficaz e um fármaco com plenas capacidades de combate, a civilização está lançada em um período de intensa incerteza e turvo horizonte. As previsões mais otimistas apontam na criação de um tratamento ou remédio em no mínimo 14 meses. Algo que dentro de uma economia de mercado, sedenta por lucros de toda sorte e espécie, que vive dentro de um sistema cronometrado de ganhos trimestrais, é mais do que aterrador. Este talvez seja o grande diferencial da atual crise/pandemia que estamos vivendo, o nível de financiarização e especulação de nossa economia. Não é de hoje que epidemias e pandemias afetam a vida cotidiana das sociedades. Talvez muitos de vocês se lembrem de epidemias como a popularmente conhecida peste negra, peste bubônica, ou mesmo a recentíssima gripe suína, uma outra variante do vírus H1N1, que surgiu no México em meados de 2009 e que falaremos um pouco dela mais tarde. Mas realmente, o momento histórico que mais se aproxima do atual é a pandemia de 1918, conhecida como gripe espanhola, a pior epidemia da história da humanidade. Não se sabe ao certo o epicentro desta pandemia, mas tem-se como consenso que a doença não se originou na Espanha, como o nome parece dizer. Por exemplo, no livro História da Saúde, Olhares e Veredas do Instituto de Saúde de São Paulo, a escritora Liane Maria Bertucci reproduz a hipótese levantada por outros autores que muito possivelmente a doença teria se originado em campo de treinamento militar dos Estados Unidos e que sua difusão pelo mundo teria se dado por conta do deslocamento de tropas ao longo da Primeira Guerra Mundial. Muito possivelmente, a alcunha espanhola da doença advém da característica do Estado espanhol do período. Em síntese, acredita-se que o fato de a mídia daquele país na época não ser totalmente controlada pelo governo permitiu que os meios de comunicação divulgassem com mais ênfase a seriedade da doença que surgira. Além disso, historicamente, as doenças epidêmicas recebem o título de estrangeiras numa clara forma racista de lidar com esse tipo de problema. Isto foi visto com o atual coronavírus. E o tal signo que alguns políticos tentam dar a ela, como vírus chinês, aparentemente
Existe uma relação direta entre a Primeira Guerra Mundial e a doença, embora esta última tenha sido muito mais mortífera do que o conflito em si. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, matou cerca de 8 milhões de pessoas, enquanto a gripe espanhola foi fatal para mais de 20 milhões de seres humanos em todo o planeta. Pelo menos 600 milhões teriam sofrido com a influência espanhola, segundo a autora. Ainda assim, existem aqueles que acreditam que a doença tenha sido muito mais mortífera, chegando à casa dos 100 milhões de mortos ao redor de todo o mundo. Algo assustador. Entretanto, é difícil computar estatísticas de tamanha proporção em países pobres, que na época eram ainda mais paupérrimos, especialmente no que tange à saúde e à coleta de dados. A gripe espanhola foi fatal em todos os continentes e afetou severamente a Europa e os Estados Unidos. A dimensão social da doença envolve semelhanças entre outras epidemias do passado, como os sentimentos de desorientação, impotência e terror, por ter vitimado principalmente a parcela mais carente da população. Segundo a autora Christina Brand de Friedrich, calcula-se que cerca de 30% da população mundial tenha sido infectada. Apenas na Índia, 5 milhões morreram em decorrência da gripe. 500 mil pessoas nos Estados Unidos, 375 mil na Itália, 225 mil na Alemanha e 200 mil na Inglaterra e no país de Gales. Em Samoa, na Polinésia, 25% da população sucumbiu. E no Alasca, comunidades inteiras de esquimós desapareceram. No Brasil, a doença desembarcou vinda de navios que partiram dos portos de Liverpool, na Inglaterra, em setembro de 1918. A doença foi particularmente severa nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo, mas também afetou Salvador, Curitiba, assim como várias cidades pequenas do interior do país. O primeiro caso registrado em São Paulo data de 13 de outubro. Não existe um consenso sobre o real número de mortes decorrentes da doença, mas certamente é superior ao número divulgado oficialmente de 35 mil pessoas em todo o país. Segundo Cláudio Bertoli Filho, em livro intitulado Epidemia e Sociedade, a gripe espanhola do município de São Paulo, publicada pela editora Paz e Terra, o governo tendeu a minimizar os impactos da pandemia no país como forma de não afetar a imagem da metrópole do café em progresso. Para este autor, uma das maiores falácias daquele período era dizer que a doença seria democrática, isto é, com capacidade de afetar a todos, independentemente da origem social. Segundo Bertoli, a distribuição de óbitos e de infectados estava diretamente relacionada com a classe social do indivíduo em questão. De acordo com ele, as pessoas que tinham acesso à saúde e condições de higiene mais elevadas eram aquelas oriundas de classes sociais mais ricas, ou seja, os mais afetados foram os trabalhadores e as pessoas mais pobres. Vale lembrar que neste período não existia saúde pública ou nada parecido com o nosso atual SUS. Os serviços de saúde eram todos pagos. A parte destes, existia poucas instituições beneficentes que ofertavam aos mais pobres cuidados hospitalares, como era o caso da Santa Casa, instituição beneficente que tem relação com a Igreja Católica. Diante de tão atroz condição de vida, o caos e o pânico se instalaram sobre São Paulo. A epidemia que incidiu sobre a cidade, num período estimado de 66 dias, entre 13 de outubro a 19 de dezembro de 1918, matou 5.331 paulistanos, segundo dados do Serviço Sanitário, mais ou menos 1% dos moradores, sem computar as complicações fatais. Em pouco mais de 2 meses foram notificados 116.777 infectados, 22,32% da população da capital, sendo que 86.366 apenas no mês de novembro. Em apenas 3 dias, entre 29 e 31 de outubro, 14.066 pessoas adoeceram, como conta a historiadora Mônica Musatti Citronovitz, autora do livro Do Lazareto dos Variolosos ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 130 anos de História da Saúde Pública no Brasil, editora Narrativa 1. Contudo, segundo a médica Rita Baradas Barata, este número foi muito maior, chegando a 350 mil casos de doentes, o que significaria 2/3 da população. Na época, a cidade de São Paulo contava com 528 mil habitantes, o que mostra o tamanho da contaminação generalizada.
É consensual entre os autores que existiram formas de mascarar o real impacto da pandemia sobre o país por parte dos governos. Acontece que já naquela época existia muita subnotificação, o que impedia muitos de saberem se portavam ou não a doença. Os governos demorariam demais para agir, relegando tudo à iniciativa individual de cada um. A pandemia da gripe espanhola tem uma similaridade muito grande com os dias de hoje, isto é, a relutância e mesmo o negacionismo por parte das autoridades diante da situação. Tal como hoje, naquela época, o principal receio é que uma ação demasiadamente forte e rápida do governo criaria temor sobre os mercados e consequente desestabilização econômica. Mostras de que não é de hoje que a segurança do capital sempre esteve acima da saúde e mesmo da vida das pessoas. É evidente que quando se fala em salvar a economia, não se pensa no salário e muito menos no poder de consumo das classes médias e trabalhadoras. Muito pelo contrário. Entendam por economia os investimentos do grande capital, representado pelas altas corporações e instituições financeiras de grande volume. Isso novamente se atesta ao constatar que a parcela mais afetada pela doença foi, sobretudo, os operários. A inexistência de leis trabalhistas que garantisse a convalescência remunerada, a jornada de até 16 horas no chão de fábrica e os parcos salários, mesmo após as reivindicações da grande greve de 17, fizeram de operários gripados a grande parcela de vítimas da epidemia na cidade de São Paulo. Trabalhavam enfermos, sob o risco de condenar suas famílias à absoluta miséria. Nas regiões dos bairros operários, teriam ocorrido 5.100 mortes, distribuídas desigualmente entre os insalubres bairros operários do Brás, Moca e Belenzinho, cerca de 12,35 mortes por 1.000 habitantes, enquanto nos bairros mais abastados e centrais, a porcentagem foi de 6,12 óbitos por 1.000 habitantes, mais que o dobro. O mito do caráter democrático da gripe espanhola não se confirma quando analisamos quem foram as suas principais vítimas: trabalhadores pobres, moradores de cortiços e favelas. Em relação às medidas adotadas pelos governos, é espantoso o nível de semelhança com as atuais. Evitar aglomerações, ficar em lugares arejados, buscar se alimentar bem, permanecer em casa, além de lavar sempre as mãos. Foram as recomendações sugeridas. Neste frenesi de incertezas e medos, coisas curiosas surgiram. Em dado momento, difundiu-se um tônico que era uma mistura entre cachaça, limão e mel, o que viria a ser, posteriormente, a famosa caipirinha, segundo acredita e difunde o Instituto Brasileiro da Cachaça, IBRAC. Todo tipo de mistura à base de alho e cebola era difundido pelos charlatães e curandeiros populares. Nesta esteira surgiram diversos tipos de golpes, relacionados a fórmulas de cura e poções mágicas que supostamente curariam a doença. Mesmo grandes empresas passaram a vincular seus produtos à ideia de combate à doença, como forma de lucrar. A Companhia Antártica oferecia sua Mouse Beer como elixir recuperador dos enfraquecidos. O mesmo procedimento adotado pelo leite condensado Mococa e os chocolates Lacta. O Mapping Store, acompanhando a tendência, também passou a vender seus produtos domiciliarmente, informando que tais mercadorias eram desinfetadas e deixadas na porta das casas de seus clientes, sem a necessidade do comprador e vendedor entrar em contato nos primórdios do delivery. Conforme a situação se agravava rapidamente e a população entrava em pânico na cidade, o governo passou a tomar medidas mais enérgicas. Todos os espaços públicos, cinemas, bares, cafés, parques, etc., foram fechados, assim como todo o comércio. Até então, o governo apenas orientava as pessoas, mas com o aumento súbito de infectados e com o caos instalado, o governo mudou suas diretrizes e começou a abrir leitos para internar os inúmeros doentes. O questionamento público sobre as autoridades levou a cidade a um clima de tensão e terror sem igual. De forma fulminante, invertendo as expectativas que poderiam considerar os órgãos estatais falidos, novo apelo foi emitido, não de socorro, mas de confiança em uma nova estratégia médico-científica de combate à epidemia, a hospitalização dos gripados.
A internação hospitalar, que, pontualmente, existia desde os primeiros dias da epidemia, foi apresentada com a possibilidade mais eficiente para tratar e barrar a influenza espanhola nas circunstâncias vividas pela cidade naquele momento, com imenso número de enfermos. O governo passou a criar hospitais de campanha. No auge da crise, prefeitos e governadores se deram conta de que não poderiam permanecer de braços cruzados. Com certo atraso, distribuíram remédios e alimentos, improvisaram enfermarias em escolas, clubes e igrejas e convocaram médicos particulares e estudantes de medicina. O terror tomava conta da população. Em cartas dirigidas aos jornais do período, se constata o medo, nas palavras da época, do apocalipse e dos sinais da volta de Cristo. As seitas religiosas tomaram impulso, embora houvesse proibições de reuniões com um grande número de pessoas. Nas ruas, as pilhas de corpos se empilhavam aos montes. Como a doença afetou inclusive os coveiros, homens fortes eram abordados nas ruas por policiais para que estes abrissem covas coletivas. Lendas e histórias começam a surgir, tal como as que diziam que os hospitais, como a da Santa Casa da Misericórdia, estariam envenenando as pessoas com menos chance de sobreviver como forma de ampliar a oferta de leitos, o que ficou conhecido como o chá da meia-noite. Ou que mortos-vivos estariam vagando pelos cemitérios por conta de um caráter demoníaco da doença. Neste mar de boatos, e por que não fake news, surgem as crises de desabastecimento nos mercados da cidade. A correria e o pavor aumentam sobre a população, que se vê completamente desalentada. No desespero, populações começavam a ingerir remédios em altas doses e sem prescrição médica devida, incentivadas por autoridades de forma irresponsável e por companhias farmacêuticas sedentas por ganhos. Muitos teriam sérias complicações posteriores, alguns seriam inclusive levados à morte. O mundo, de fato, parecia estar mesmo no fim. Assim, da mesma forma que veio, a doença se foi. Em meados de dezembro, ela já não se propagava mais na cidade de São Paulo, tal como se disseminara entre outubro e novembro. Ainda hoje existem muitas questões e dúvidas sobre o porquê de sua alta taxa de mortalidade. Somado ao fato de que, naquele tempo, boa parte da cidade de São Paulo ainda não detinha saneamento básico, inclusive até hoje não há, existia a questão de que a incompetência das autoridades sanitárias criou nos hospitais de campanha uma espécie de armadilha de disseminação da doença, ao invés de combatê-la. A ausência de insumos médicos e mesmo o parco desenvolvimento tecnológico da época, para se ter uma ideia, nem mesmo máscaras descartáveis existiam, reforçaram a disseminação da peste nos meios hospitalares. A enfermidade também afetou a política. Como se sabe, ela ceifou a vida de Rodrigues Alves, então presidente reeleito do Brasil. Mas, para além disso, um gigantesco debate se abriu no parlamento brasileiro. Como evitar pandemias? Em estudos realizados nos Estados Unidos sobre as múltiplas ações preventivas postas em prática, como o fechamento de escolas, igrejas e teatros, demonstrou-se que, nas cidades em que foram implementadas precocemente, houve uma mortalidade 50% menor em relação a localidades que assim não o fizeram. Além disso, percebeu-se a necessidade de construção de algum tipo de sistema público de saúde. Na época, mesmo a existência de um Ministério da Saúde era visto como desnecessário e muito custoso para o Estado. Após a crise, essa posição passou a ser revista. Em 1920, cria-se o Departamento Nacional de Saúde Pública, incumbido de combater doenças epidêmicas, nascendo assim o germe do futuro Ministério da Saúde, este que foi finalmente instituído em 1930 no governo de Getúlio Vargas, que por sua vez preconizou a criação do nosso atual Sistema Único de Saúde, o SUS, chancelado pela Constituição de 1988. Nossa atual crise ainda não pode ser vista como mais grave do que a pandemia da gripe espanhola. Esta que ficou conhecida como a maior crise viral da história da humanidade. Contudo,
É com grande surpresa e alarde que se percebe que existem muitas similaridades entre o agora e o passado, mesmo tendo transcorrido um pouco mais de 100 anos. Sem dúvida, o acesso à informação dado pela internet ajuda na conscientização, mas também dissemina um mar de desinformações falsas que acabam gerando ainda mais pânico e terror. Nosso momento atual é delicado e muito difícil. Disso ninguém deve ter dúvidas. Mas também é preciso entender que nossos avanços do ponto de vista técnico também nos colocaram num outro patamar de combate a epidemias. Para isso, não precisamos olhar para 1918, mas um pouco mais recente. Em 2009, o mundo também esteve diante de uma epidemia. Contudo, ali estávamos em frente a uma doença conhecida, cujos tratamentos e medicamentos já eram sabidos pela ciência. Hoje, nosso desafio é maior, na medida em que ainda não temos a total compreensão da doença e, consequentemente, de seu devido tratamento. Uma coisa, entretanto, parece ser certa. A atual crise tem mais a ver com a maneira como estruturamos nossa sociedade do que unicamente com questões de aparecimentos fortuitos de vírus. A professora e historiadora Emília Viotti da Costa, morta em 2017, costumava dizer que crises são momentos de verdade. Elas trazem à luz os conflitos que na sua vida diária permanecem ocultos sob as regras e rotinas do protocolo social. Eu acrescento que as crises não são apenas momentos de revelar, mas também de transformar. Resta a nós nos perguntarmos: queremos viver em um mundo onde o lucro de alguns seja colocado sobre a vida de milhões? Queremos viver em um mundo onde o medo e a irracionalidade serão as armas da nova ordem? Queremos um tipo de governo que coloque os interesses de uma minoria sobre os da maioria? Essas parecem ser as questões que definirão a nossa era daqui para frente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Nós ainda estaremos aqui.